para você aí do outro lado. Tivemos falha técnica aqui, nós estamos começando novamente. E vamos lá, tá? Vamos lá para a mensagem, para o desejo, para o objetivo do nosso dia, que a gente tenha um dia próspero, abençoado, que Deus possa se fazer presente, estar presente dentro de nós, principalmente na identidade de quem você é, se relacionando com as pessoas aí que passarem no teu caminho no dia de hoje, tá? A prosperidade que você quer para o teu dia está exatamente ligada naquilo que você transborda, tanto para você quanto para o outro, e principalmente para o outro. E vamos lá, gente, a gente está aqui no mês de outubro, que é o mês do governo. É um outubro que vai muito além do outubro rosa, comercial, e também no nível de saúde pública das nossas lindas e maravilhosas mulheres. Mas a nossa série aqui está focada exatamente no sentido de despertar o pilar de governo que já está aí na memória genética de cada um de nós, tá? Então peço desculpas aí porque entramos, saímos, tivemos alguns problemas técnicos, mas vamos embora, vamos para frente, certo? E eu quero desejar, acima de tudo, que nosso dia seja um dia daqueles, à medida que você se fizer presente nele. Nós conversamos aí até o dia de ontem, tá? Nos 3 P's aí, os 3 primeiros P's, o P1, P2 e o P3, que estavam ligados ao nível do eu, tá? Ao o que você faz, ao porquê você faz. E ontem a pergunta aí do quem é que faz, tá? Quem é a pessoinha que tá aí do outro lado? Quais são os pensamentos, quais são os sonhos, os projetos, os desejos. E eu espero em Deus que a gente possa ter feito essas perguntas, que a gente possa estar muito mais maduro de si, muito mais tranquilo e com a resposta muito mais na ponta da língua aí, exatamente sobre quem nós somos. E eu quero declarar para você que você não é simplesmente fruto do acaso, você não é simplesmente fruto de um encontro biológico ou genético, você é muito mais do que isso. E declarar que você é imagem e semelhança do Criador. E vamos lá, gente, vamos pro P4. O P4 está inaugurando aqui o nível 2, que é o nível do eu em relação com o outro, e não é uma relação qualquer. Eu gostaria de adjetivar essa relação, que fosse uma relação muito mais ativa, uma relação sem passividade, uma relação ativa também, porém sem abuso. E é um nível de relação, você entendendo o outro como semelhante seu, assim como Deus fez com você. Aí alteridade, a gente não falamos aqui, não trouxemos o conceito de se colocar no lugar do outro, tá? Mas a gente veio nesse sentido de entender o outro como identidades semelhantes à nossa, porém com histórias distintas, com vidas distintas, com passados distintos. E entender o outro, aí a gente volta lá para o dogma bíblico, quando Deus cria um homem e ele fala, ó, não é bom que o homem viva só. E o não é bom que o homem viva só não tem relação somente específica com o conceito de família, não. Ele vai muito além, talvez, um conceito de família enquanto espécie humana. E antes de fazer essa viagem da relação com o outro, imaginar um pouco a identidade nossa, perguntar o nosso P3 e talvez perguntar o P3 lá do Criador, que talvez quando nós começarmos a enxergar nossa semelhança com o outro, quando a nossa identidade transbordar, o nosso P3 do nosso quem transbordar, fica muito mais fácil de você entender o outro enquanto sujeito, enquanto pessoa na relação, e olhar aí talvez para Deus, sabe, como Criador. Deus, quando faz um homem, ele faz um homem pós-criação do universo. Ele vai lá e cria tudo em 5 dias, tá? No 5º dia ele vai lá e cria um homem.
e entender que antes do homem, Deus fez um outro ser. O ser que foi feito antes do homem seriam os anjos, tá? E os anjos não tiveram o mesmo privilégio da criação, assim como o homem teve. Isso vai virar um assunto aí de um café específico aí, pra gente bater um papo nesse sentido. Mas eu quero dizer para você que você, enquanto semelhante de Deus, você é muito maior, inclusive, do que os anjos, tá? E talvez ninguém nunca tenha dito isso para você, talvez você nunca tenha percebido isso, mas o anjo, ele teve a oportunidade do livre-arbítrio talvez uma única vez, quando ele escolheu servir e tornou isso de maneira mais inanimada. Ele perguntou: é isso que você quer? Sim ou não? E a coisa ficou bem binária. Mas o usufruto da imagem e semelhança de Deus, o livre-arbítrio, a capacidade de escolher, a possibilidade de errar todos os dias, é isso que nos faz ter um pouco dessa identidade celestial dentro da gente. E eu imagino como Deus era um cara tão bem resolvido. Ele vai lá e cria os anjos celestiais com toda a beleza, com toda a magnitude, com toda a formosura, tá? E os coloca lá como criação. E os anjos cumprindo todo o desígnio lá daquele trono, de adorar, de servir a Deus. E quando de repente um deles usurpa a magnitude daquele que o próprio criou, tá? E a partir disso ele cai lá com o texto dos anjos, que ele teve a intenção de ser maior que o Deus, e Deus, como o próprio Criador, ele permite, tá? Com o princípio do próprio amor, mas ele entendeu que talvez ele tinha errado com aquela criação, com aquela espécie. Aí talvez você me pergunte: poxa, mas será que Deus errou lá quando fez os anjos? Talvez a semelhança da magnitude dele não estivesse inscrita no código de DNA celestial lá dos anjos, mas está em você. E olhar para isso, e talvez você me pergunte: o que é que isso tem a ver com o assunto da alteridade, do eu em relação com o outro? Tem o principal pilar disso está na nossa primeira relação, eu comigo mesmo, um P3 bem fortificado, a identidade bem selada, e olhar talvez para a Bíblia e dizer que o inimigo, entre aspas, não gosta de dar muito poder, nem muita ênfase a ele, porque ele é muito melhor do que a gente, tá? Mas a Bíblia, quando fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, ele veio para roubar, matar e destruir a identidade de quem você é. Talvez olhar para você e dizer que você é menos do que você poderia ser. Dizer para você que você não pode ser um sonho, você não pode exercer o seu propósito, não pode exercer o objetivo da sua vida. E como é que elimina isso? Minar isso, talvez quando ele não consegue mexer com você diretamente, ele mexe com as pessoas que têm relação com você. E assim, quando a gente, sem perceber, se torna mais descrente do nosso próximo, do nosso semelhante, do outro. Eu quero dizer para você que é totalmente possível nós restabelecermos essa conexão com as pessoas à medida que nós enxergarmos o outro assim como Deus enxerga a gente. Poxa, quantas e quantas cagadas a gente já fez na vida, e Deus, por amor, permitiu que a gente deixou e permitiu que a gente fosse trocentas vezes fossem necessárias, e Ele sempre esteve ali para todas as vezes que a gente quisesse voltar para casa e dizer pra gente: ó, eu sempre estive com você, eu sei qual o pensamento que eu tenho sobre você, mas volta pra cá que eu quero ter você perto, porque eu te amo tanto e não me arrependo de ter criado você. E olhar para isso, gente, é de uma beleza tão fascinante. E a gente às vezes acaba colocando e olhando Deus com altruísmo e dizer: poxa, isso só pode acontecer porque você é Deus. Mas eu volto para dizer para você que você é imagem e semelhança. Você tem a obrigação de fazer isso com o outro. E quanto que é difícil isso, hein? Talvez nós, no nível superficial da própria identidade, talvez nós com a vida cheia de problemas, cheia de frustrações, cheia de projeções
desses medos, desses karmas, desses problemas para o outro, a gente não aceita o outro, não aceita a alteridade do outro, não aceita a diferença do outro, não aceita o outro como diferente. E às vezes a gente quer fazer do outro apenas um puxadinho da gente. A gente só quer trazer o outro para perto da gente para realizar as nossas vontades, os nossos desígnios, aquilo que a gente quer. E talvez a gente usar o outro, e lembrando daquilo que a gente falou na semana passada, às vezes a gente usa até Deus, e olhando Deus como o outro, tá? E eu quero dizer para você que talvez o inimigo, que é aquele que tem macula, que não tem nenhum poder sobre sua vida, mas o artifício dele talvez seja exatamente para minar a sua própria identidade. Porque quando ele mexe com você, ele mexe com a tua potencialidade, mexe com as crenças que você tem sobre você, ele não tem como entrar na sua cabeça sem colocar nada, mas ele coloca isso na sua relação com o outro. E a relação com o outro se torna cada vez mais frustrada, e a gente diz: eu a partir de hoje não acredito mais em homem nenhum, não confio mais em homem nenhum. Talvez porque a gente se frustrou na relação com o ser masculino do outro lado. E aí a gente cria um rótulo e coloca isso para outra pessoa. Eu quero dizer para você que ter uma relação ativa, a gente se permitir desabrochar a identidade de quem a gente é, transbordante. Eu quero declarar para você que você transborde, saiba bem quem é você. Para de apenas querer supor quem é o outro do outro lado, quando nem sempre a gente consegue imaginar quem é a gente mesmo. Eu pergunto, faço aquela perguntinha básica do dia de ontem, do P3. Qual é o pensamento que você tem sobre você, caramba? Quando a gente não tem isso muito sólido, por que eu quero supor o pensamento que eu tenho do outro? Quando eu faço isso com o outro e que não tenho solidez em quem eu sou, eu simplesmente apequeno o outro, aprisiono, tenho uma relação abusiva com o outro, ou uma relação de passividade absurda que eu me torno escravo da relação com o outro. E aí sim eu mexo com a minha identidade novamente, através do sistema de crenças, através de um sistema que vem apequenar ainda mais quem a gente é. Quero dizer para você que você é liberto, você é livre desses karmas aí da relação, tá? Porque a gente consegue observar os traços de identidade, é bem pelo caminho que a gente fez, tá? Observando o que a gente faz, depois olhando o porquê que a gente faz, aí depois que a gente vai perguntar quem é. E com o outro é a mesma coisa, gente. A gente vê o resultado que o outro faz com a gente. Aí a gente diz: poxa, mas o outro fez mal a mim. Tudo de ruim que o outro fez com você fez por permissão sua. Ai, vamos lá, Verônica. Deus nos deu uma mente tão poderosa, mas ainda estamos saindo do instinto animal. O caminho da busca requer esforço, busca do conhecimento, entendimento sobre nós e sobre o outro. É isso mesmo. Quantas e quantas vezes nós apequenamos Deus, porque nós somos semelhantes, nós somos a imagem e semelhança dele. Quando nós damos cada cagada na vida, quando a gente não entende bem quem a gente é, não tem como entender Deus nunca. Não adianta o professor dizer: Senhor, Senhor, você é o cara, gratidão pelo universo, quando você nem para respirar e saber a vida que está ao seu redor. A primeira gratidão a Deus talvez esteja nesse primeiro momento de você reconhecer a vida dentro de você, porque foi isso que ele fez. Te amou ao ponto de deixar você ir. E a gente não é capaz de fazer isso com o outro, que a gente entende como semelhante. A gente acha que o outro sempre vai colocar a gente para trás, sempre está querendo ludibriar, sempre está querendo dar 1-0, sempre está querendo fazer e acontecer com a gente. Só que toda essa projeção do que o outro faz com a gente tá aí dentro, tá dentro daqui, ó. E o outro tem direito de errar? Tem. Isso eu não estou falando para vocês para que a gente venha ter uma relação de subserviência, para a gente aceitar tudo ao nosso redor. Não. Eu preciso aceitar o outro como semelhante a mim, como uma pessoa que tem uma identidade própria, e talvez uma identidade alienada, como de vez em quando nós temos também, para não dizer na maioria das vezes. Porque na grande maioria das vezes, aí eu volto lá para o conceito da própria psicanálise,
e dizer que quando a gente decide uma coisa, talvez não seja a gente decidindo, seja nosso pai, nossa mãe, as funções de pai, de mãe, todo o sistema de autoridade que veio na nossa vida. Eu quero dizer para você que você é livre, você é liberto de tudo isso. Só que a chave disso está dentro de você. E, gente, ó, a gente pode estar no P10. O P10 sempre vai perguntar ao P3, ei, P3, como é que tá você aí? Como é que tá o P3 aí? Porque nós em relação ativa com o outro, eu em relação ativa. Eu só tenho como me relacionar quando eu sei quem eu sou. Você não é apenas um produto ou embalagem para as pessoas comprarem aí fora. Então essa busca de aceitação que a gente faz o tempo inteirinho aí, tá na hora de rever o seu P3. Para a partir daí você reconhecer o outro. A partir daí você passar para a fase 4 e para o P4. Livre, transbordante de si. E, gente, ó, isso não tem nada a ver com arrogância, não tem nada a ver com transbordo, não tem nada a ver com isso, tá? Reconhecer bem que quem você é você transbordar, entregar ao máximo possível para o outro, entendendo o outro como igual, como semelhante a você. Como alguém que viveu uma história, como alguém que dá as cagadas que dá na vida, porque também aprendeu daquele jeito. E às vezes a gente faz isso com o nosso pai, com nossa mãe. Ah, mas eu queria ter tido tanta coisa na minha infância e não tive. Sim, você já parou para olhar se seu pai e sua mãe teve isso na infância dele? Você aprendeu isso lá? A gente só é o que a gente aprende. Aí eu pergunto, qual foi a última vez que a gente aprendeu algo pela primeira vez? Qual foi a última vez que a gente parou de repetir as coisas, repetir a vida como ela chegou pra gente? Uma postura alienada. Simplesmente porque alguém disse que isso é caneta, eu repito que isso aqui é caneta ao longo da minha vida. Aí você vai olhar pra mim e dizer, Toninho, você é meio doido, cara. O cara tá querendo discutir o nome do conceito da palavra caneta, do símbolo caneta. Se for necessário, faz isso. Mas faz isso primeiro com você. Eu sei quem é Toninho aqui. Mas eu só posso falar de identidade quando a minha transbordar. Mas não é transbordar para invadir o teu espaço. É transbordar para que a gente crie algo junto a partir da junção das nossas identidades. A gente não está aqui para competir uns com os outros. A gente está aqui para criar algo maior para a posteridade, para nossos filhos, para o futuro da nossa espécie humana. Perdoar, libertar a verdade. Aí eu pergunto para vocês, até quando, gente? Até quando vai precisar vir uma pandemia lá fora para tentar ensinar pra gente o valor da liberdade? Até quando a gente vai precisar ficar preso dentro de casa para aprender isso? A gente vive numa velocidade de informações hoje, a partir da tecnologia. A tecnologia é fascinante, mas a velocidade das informações da tecnologia, às vezes, pode nos prender ainda mais a uma tela de um celular, em que a gente apequene o outro, em que a gente ame mais os rótulos, a gente fortifique ainda mais as mazelas emocionais que estão dentro da gente. E as mazelas emocionais que estão dentro da gente não está no outro, não, está dentro de mim, dentro de você. Vai lá viver tuas feridas, revisita isso, urgentemente. Não tem como eu criar um eu em relação com o outro sem eu me resolver primeiro. Gente, não tem como eu olhar, procurar uma companheira para mim antes de resolver minha relação com a minha mãe. Não tem como a gente fazer isso. Não tem como você mudar a sua forma de se relacionar com padrão de hierarquia, com padrão de disciplina, com padrão de chefiamento, entre aspas, antes de você ver sua relação com a função de pai, o nível de autoridade. Isso não tem nada a ver com a gente questionar, não tem nada a ver com ceticismo, não. Tem a ver com combater a anarquia, porque a anarquia talvez seja um sentimento nosso de simplesmente olhar para dentro e entender por que a gente reage tanto às coisas. E toda reação é fruto de uma ação primeira. Só que essa ação primeira está dentro de mim, dentro de você, como ela chega até nós.
Eu só posso ver o outro através dos óculos da minha própria visão. O outro que sabe quem ele é, eu só vejo um pedaço dele. Só vejo um pedaço do o que ele faz, do P1 dele. Caiu aí a internet? E aí, se caiu? Tá. E vamos lá, gente. Não sei aí como é que tá aí a conexão, mas talvez a conexão, o assunto que a gente tá falando esteja tão forte que até a conexão da internet tá oscilante aí. E eu quero dizer pra vocês, gente, ó, os óculos de quem vê está sempre no rosto de quem olha. E tudo que você vê do outro é a medida daquilo que você já viveu, já experimentou, já sentiu. E a gente fica supondo sempre o outro a partir dos nossos olhos. Eu quero declarar para você que você seja livre disso. Para de projetar você no outro. Simplesmente entende o outro como ele é. Se permita perguntar ao invés de supor. Se permita colocar a dúvida, pôr-se à prova, ao invés de simplesmente supor, imaginar, ter expectativa. Ah, quanta expectativa a gente tem sobre o outro. E às vezes o quanto é duro as expectativas que a gente tem pelo outro. E toda essa expectativa é uma carga nossa, não é dele, não é da outra pessoa, não é do outro. Tudo isso não é do outro. Isso é violento a gente entender. É violento a gente querer que o outro carregue tudo isso nas costas para que o outro entenda a gente, quando a gente não está nem uma vírgula disposto a entender quem é o outro, entender que é a identidade daquela outra pessoa. Conhece-te a ti mesmo. A partir daí conheça o outro. Seja livre, seja liberto, seja solto, seja íntegro, seja você. Reconheça a imagem e semelhança. Ah, quanto Deus nos ama, ao ponto de nos deixar ir todas as vezes que nós queremos ir. E quando a gente nem sabe o porquê que a gente vai. Talvez seja isso o conceito que Cristo veio para a Terra ensinar. Quando o discípulo olha para ele e pergunta assim, até quando a gente deve perdoar o outro? Até 7? Ele diz, não, até 70 vezes 7. Talvez ali fosse um dogma de Jesus estar ensinando ali o seguinte, ó, irmão, pega a visão aí da parada, é o seguinte, ó, toda vez quando você ficar projetando o outro, como o outro tem que ser com você, olha primeiro pra tu, caramba. Quando você olhar pra você, você vai entender o outro talvez de uma outra forma, porque tudo que acontece com a gente, há pelo menos 2 lados para se olhar. Ninguém tem um olho só. Eu posso ver isso aqui de uma forma, eu tô vendo aqui a câmera do celular de um jeito, se eu colocar assim eu tô vendo de outro. Olha que meu olhinho direito é mais caolho do que o esquerdo, tá? Mas até assim, olhando para frente com 2 olhos, eu consigo ver em 2 focos distintos. Quiçá se eu olhar lá do outro lado. E por que a gente tem que achar que sempre o para frente que a gente olha é o certo? Para que eu quero obrigar o outro a entrar nesse mundo? Praticar network social está acima de tudo em a gente aceitar o outro como ele é. Como pessoa, assim como eu, assim como você. E a alteridade é, acima de tudo, respeitar a identidade do outro, sem as nossas mazelas emocionais, sem as nossas dores. Pega a visão disso, gente. Não tem como a gente entender esse P4 antes de olhar para o P3. E às vezes a gente fica com a síndrome de Deus e aí eu digo, ó, semelhança talvez não seja tão somente igualdade, tá? Quando Deus olha aqui pra gente e diz a identidade, meu filho, sua, é tipo assim, ó, eu sei que pensamento que tenho sobre você. Quem faz isso é Deus e quem faz isso é a gente conosco mesmo.
mas você não tem direito em fazer isso sobre o outro. Para de dizer qual é o pensamento que você tem sobre o outro. Você só apenas vê traços daquilo que ele permite mostrar. E os traços daquilo que você consegue ver que o outro permite mostrar, tá com os óculos que você coloca sobre o seu rosto. Então, talvez todos os traumas que você teve ao longo da tua vida, é apenas isso que você consegue enxergar no outro. Liberta o outro aí dentro de você também. E é isso, tá? Ó, enxergar o outro como semelhante, assim como Deus faz com a gente o tempo inteiro. E entender que o outro não é um puxadinho da gente. O outro talvez tenha uma arquitetura linda, seja um prédio lindo, maravilhoso, e não simplesmente um complemento da sua área de serviço. É duro, né? Mas é verdade. Talvez seja muito melhor a gente construir condomínios em que o outro seja seu vizinho do que simplesmente você querer que ele seja um pedaço da sua propriedade. Pensa nisso, tá? Beijo pra vocês. Essa foi a reflexão hoje do P4. Amanhã tem P5 com uns murrinhos desse, tá? Se curtiu aí, manda um direct aí pra mim. Fala aí o que achou aí desse bate-papo de hoje. E, gente, ó, exercer o governo, tá? A gente perpassar tudo isso, viu? Para que a gente tenha esse P3 cada vez mais sólido, seja mais livre, mais solto, mais leve, mais liberto. Uai, vai doer um pouquinho, mas você passou por tudo na vida para chegar onde você tá hoje. Isso aí vai te libertar. Beijo, gente. Tchau. Até amanhã, 6 da manhã, viu? 6 e ponto. Tchau.